episódio do Profipri Responde. Vocês estão vendo que tá um cenário um pouquinho diferente, né? Porque eu estou viajando, estou na casa dos meus pais e nem por isso não deixa de ter cobras penduradas, né? Sapos para todo lado. Mas, o mesmo viajando, eu não deixo de passar aqui um pouquinho de conhecimento para vocês, né? Então, eu trouxe para o episódio de hoje, que vai ser nosso terceiro episódio, um tema bem polêmico, né? Que eu resolvi pegar a partir do dia 3, que foi o Dia Internacional, né? Contra o uso de agrotóxico. E eu acho que vai ser bem interessante a gente falar um pouco e tentar entender um pouco sobre esses agrotóxicos. Então, a ideia da nossa aula de hoje é falar um pouco sobre o que são as pragas, o que são os agrotóxicos, exemplos, né, dos agrotóxicos prejudicando as comunidades biológicas e, por fim, falar sobre o controle de pragas biológicos, que seria uma alternativa para a gente começar a diminuir o uso de agrotóxico, tá bom? A aula de hoje, né, eu peguei as perguntas de 3 alunos, tá? Pra gente fazer a aula. Lembra que o Profipri responde a isso? Então, eu peguei a pergunta do Andriel Cardoso, do Lourenço Berger e do Vitor Gama sobre agrotóxicos pra gente resolver essas questões, deixar isso daí ficar um pouco mais claro na nossa cabeça, tá bom? Então, se você tem interesse nesses assuntos, assista o vídeo até o final, tá? Curta aqui, coloque aí já para ativar o sininho, né? Para você ver as atualizações da Profipri. E se inscreva aqui no meu canal também, já tem aqui no cantinho do vídeo um linkzinho que você pode se inscrever, tá bom? E qualquer coisa, estamos lá no Instagram também, se precisarem de ajuda. Então, vamos começar a nossa aula? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é, né, se eu vou falar de agrotóxico, os agrotóxicos eles são utilizados nas lavouras. Com qual objetivo? Com o objetivo de eliminar o que são chamados de pragas, né? Então, vamos assim, relembrar um pouquinho o que são essas pragas, o que é uma praga. Então, uma praga é qualquer tipo de organismo que vai ficar ali na lavoura e vai prejudicar o crescimento dessa lavoura. Então, as pessoas querem se livrar desses organismos. Pode ser, por exemplo, um rato, pode ser barata, pode ser ervas daninhas, pode ser outros tipos de inseto, formiga, né? Tudo que prejudique a sua lavoura, né? Que faça com que a produtividade daquela lavoura não seja tão boa. Então, hoje no mundo são mais de 60 mil espécies de pragas, né? Ou seja, organismos que prejudicam as lavouras. E dentre esses organismos, a gente tem pelo menos mais de 9 mil espécies aí de insetos que prejudicam a lavoura, mas tem também de ervas daninhas, né? E de outros tipos de organismos. Então, isso que é uma praga. E o que acontece, né? A praga, se eu tiver ali na lavoura, por exemplo, 2 ratinhos só, isso vai prejudicar a minha lavoura? Não vai, né? Eu preciso de uma quantidade grande de ratos para prejudicar a lavoura. Então, na ecologia, existe um termo que é chamado de NED, né? Que é o nível econômico de dano ocasionado por pragas, né? Esse NED ele é calculado justamente para a gente saber o limite, a partir de quantos, né, organismos, indivíduos ali, eu vou ter um prejuízo econômico da minha lavoura, né? O que tiver acima desse nível, né, vai gerar um prejuízo. Se tiver abaixo, não gera prejuízo. Então, o que os agrotóxicos, né, e o que as pessoas que trabalham nas monoculturas e tudo mais querem? Diminuir o nível de pragas num nível aceitável para não prejudicar economicamente a sua lavoura, né? Então, a gente sempre tenta trabalhar com esse patamar, esse limiar, que é chamado de NED, né? Que é o nível econômico de dano ocasionado pela praga. Então, se eu tenho muitos indivíduos, isso daí vai gerar um prejuízo econômico, né? Para a pessoa, o proprietário daquela lavoura, se eu tenho muitos indivíduos de praga. Então, eu tenho que reduzir esse número para ele ficar num número aceitável ali de pragas, né? Um número que não vai ocasionar prejuízos. Como que eu vou controlar essas pragas? Né? A principal ideia aí de controle de pragas é a partir do uso de agrotóxicos, né?
que são também considerados pesticidas, né? O que são esses agrotóxicos ou pesticidas? São substâncias químicas que vão matar as pragas, né? Então, elas são bem eficientes no combate de praga. Só que essas substâncias químicas, elas também podem ser o quê? Poluentes, né? Elas não são somente uma substância química que ataca só a praga. Ela é uma substância química que pode afetar outros organismos também e matar mais do que a gente pensa. E não somente a praga. Esse que é o grande problema do uso de agrotóxico, principalmente quando é utilizado em grande quantidade, em muitas quantidades e vários tipos, né? Porque ele não mata só o roedor, ele não vai matar só a barata, ele não vai matar só a erva daninha, ele vai matar outros organismos que estão ali próximos também. E aí o que acontece com isso? Por que isso é ruim, né? Por que a gente tá tá chegando num patamar tão extremo em relação aos agrotóxicos? Porque começa a utilizar agrotóxico, o pesticida, o que vai acontecer com essas pragas? Elas vão diminuir, com certeza. A quantidade delas vai cair. Só que como outras espécies não alvo também são mortas, vai chegar num momento que essas pragas elas vão conseguir se sobressair e começar a se reproduzir novamente e crescer em grande quantidade. É o que é chamado de ressurgimento da praga-alvo, tá? Então, a praga diminui em grande quantidade com o uso do pesticida, mas chega no momento que alguns que foram resistentes àquele pesticida começam a se reproduzir e não tem mais outro organismo que pode comer ele. Por quê? Porque o pesticida matou os outros organismos que podiam comer aquela praga. Então ela começa a se proliferar em grande quantidade. Aí a gente tem o quê? Uma grande quantidade de recurso disponível, que é a lavoura, né? Não tem mais inimigos naturais para essa praga, porque os inimigos naturais foram mortos pelo próprio pesticida, e a gente começa a ter uma explosão populacional. Aí, o que acontece? Tem que aplicar pesticida de novo. É por isso que a gente passa agora praticamente o ano todo aplicando pesticida na lavoura, porque está acontecendo esses ressurgimentos da praga alvo, né? Numa frequência muito rápida, porque é basicamente aquele assunto que a gente fala sobre a evolução dos organismos mesmo, né? Está relacionado com a evolução. Então, o pesticida ele vai matar praticamente todos das espécies pragas, mas não somente das espécies pragas. Na hora que ele mata quase todos, aqueles que sobressaíram são resistentes àquele pesticida. Então, eles começam a se proliferar. Aí você tem que usar um outro pesticida. Por quê? Porque não tem mais inimigo natural contra eles. E tem plantação à vontade para eles se alimentarem. Então, eles começam a se reproduzir em abundância. Então, esse que é o grande problema. E agora a gente começa a usar um monte de tipo de pesticida o tempo inteiro, né? E então é essa que é a questão, como controlar essas pragas? Basicamente é com o uso de pesticidas que as pessoas controlam. Por quê? Porque o pesticida ele é eficiente, ele mata quase todas as pragas em grande quantidade. Mas o que tem acontecido? O ressurgimento dessas pragas alvo. E aí você tem que ficar aplicando pesticida o tempo inteiro. Só que ele não está matando somente a praga, ele está matando todos os organismos que estão ao redor, inclusive afetando o ser humano também, dependendo da quantidade que é aplicada de pesticida nas plantações. Então agora a gente vai começar a ver um pouquinho sobre como que esses agrotóxicos eles podem prejudicar as espécies. Tá? Então, existem aí trabalhos científicos que mostram que esses agrotóxicos podem realmente prejudicar as espécies. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aí, certo? Então, continuando aí nossa aula, né? Eu trouxe para vocês dois exemplos aqui da utilização de agrotóxicos afetando populações biológicas, né? E como que isso daí ocorre e tudo mais. Então, são artigos científicos mesmo que foram publicados sobre isso para a gente ter uma visão melhor sobre essa questão, para a gente abrir um pouquinho mais a mente sobre isso. Então, a gente já entendeu o que são as pragas, o agrotóxico serve para matar essas pragas, mas ele também não está conseguindo, porque mata as pragas e aqueles outros organismos que se alimentavam de pragas, e aí as pragas diminuem em quantidade, mas depois elas têm uma explosão populacional,
né? E aí dá-lhe agrotóxico, taca outro agrotóxico, taca outra substância química para tentar reverter o processo e assim vai. Então vai o tempo inteiro tacando substância química para ver se consegue matar essa praga, né? E aí o que que acontece? Por que que esses usos de agrotóxicos são tão prejudiciais? Por que que a gente tem tanta preocupação? Principalmente quem trabalhou com isso, quem sabe realmente o risco que são os agrotóxicos, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo de um trabalho que foi publicado em 2005, ou seja, é um trabalho antigo. A gente começou a discutir mais sobre isso, sei lá, eu acho que foi esse ano e o ano passado, no máximo. Mas, ó, já tem dados bem antigos aí que não nos preocupam em relação a isso. Então, esse dado foi de 2005, feito pelo Rick Hillier, e depois eu vou deixar aqui embaixo também esses artigos todos para vocês, tá? E basicamente ele mostrou um impacto letal do uso de Roundup em populações de anfíbios. Vou trazer, os dois exemplos são de anfíbios, porque é mais a minha área, eu tenho mais, né, experiência, então eu acho que, e é uma coisa que eu vi que vocês gostam bastante mesmo, então eu acho que é interessante a gente discutir. O que é o Roundup? O Roundup, ele é um agrotóxico que tem na sua composição o glifosato, que é um dos principais componentes aí dos agrotóxicos utilizados hoje, né, no Brasil. E como é que foi esse trabalho dele? Ele pegou 3 espécies de anfíbios girinos, tá? Ou seja, o filhotinho. Ele pegou o filhotinho lá de Rana pipens, bufo americanos e a Ila versicolor, tá? Esses nomes já, na época, eram esses nomes, em 2005, hoje já mudou um pouquinho os nomes. Mas o que ele fez? Um experimento. Ele colocou esses girinos em recipientes separados, em locais separados. E aí, então, ele fez o quê? Colocou concentrações desse agrotóxico com glifosato, né? Diferentes concentrações nesses potes que esses girinos estavam ali sobrevivendo, né? Que eles estavam ali naquela região. Então, o que aconteceu? Todas as espécies morreram, né? Mesmo aquelas que estavam em concentrações, porque ele colocou concentrações altas, né? Mas ele não colocou somente concentrações altas, ele colocou também concentrações dentro do limiar da Anvisa, tá? Então existe um limiar lá que você pode usar de agrotóxico, né? Mas ele colocou dentro daquelas concentrações também, e mesmo assim as espécies morreram. O que isso mostra pra gente desde 2005? Que as concentrações que são estipuladas para a Anvisa pode até valer para os seres humanos, mas não vale para todos os organismos. Então vamos pensar só em anfíbios, né? Pele fina, absorve tudo. Imagina só um monte de agrotóxicos chegando ali perto, se eles não vão absorver aquilo pela pele e tudo mais. Então, os anfíbios, eles são grandes bioindicadores aí de mudanças ambientais justamente por isso, por conta da questão da pele. E, mais uma vez, foi comprovado, mesmo em níveis considerados, os limiares considerados aceitáveis pela Anvisa, esses organismos morreram, tá? Então, a gente vê aí que a questão do agrotóxico, ela vai muito mais além, porque pode ser que não esteja prejudicando os seres humanos, o que nós também já temos comprovação científica que sim, prejudica, né? Dependendo da quantidade, dependendo do local, enfim. E principalmente para as pessoas que trabalham diretamente com esses produtos e que muitas vezes não utilizam os EPIs, que são os equipamentos de proteção, né? Mas para os animais isso já tem surtido efeito há muito tempo. A gente sabe da importância dos anfíbios. Se esses organismos começarem a morrer, a gente vai ter um colapso de várias cadeias alimentares, né? E isso com certeza vai prejudicar todo o ecossistema. E aí não para por aí. Qual que é o outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês? O outro exemplo foi do qual eu participei, fiz as coletas, o trabalho do Max, e foi do pessoal da UFG que tem feito trabalhos muito bacanas nesse assunto, tá? Inclusive com os seres humanos, tá? Também.
em relação à quantidade de agrotóxico e tudo mais. E o que foi identificado? Foi um trabalho feito com Dendropsilophus minutus, também girinos, tá? Eu coletei esses girinos. E aí a coleta foi feita em locais onde as poças ficavam próximos de plantações, que a gente sabia que tinha agrotóxico, e locais onde as poças ficavam bem afastadas, ou seja, eram áreas mais preservadas, não estava associado ali com a plantação, né? E aí, nós sabemos que as pessoas que usavam os agrotóxicos ali perto, os fazendeiros e tudo mais, eram dentro dos limiares da Anvisa, né? Porque geralmente eram fazendas maiores e tudo mais, então eles têm que seguir à risca isso, né? Senão eles não conseguem nem vender, nem... Depois eu vou falar um pouquinho sobre os negócios, as questões da Anvisa ali, de rastreabilidade e tudo mais do alimento, né? Então eles têm um problema sério, eles têm que seguir, ou seja, estava dentro dos limiares. Mas o que acontece? Na hora que chove, aquele agrotóxico que estava ali na plantação, ele vai tudo para o corpo d'água, né? Então, será que existia alguma diferença, né, dessas espécies de Dendropsilophus minutus, que é uma pererequinha, né, em locais que estavam mais próximos e mais afastados? E sim, foi detectado diferenças genéticas, alterações genéticas nessas espécies. Quer dizer que eles morreram, que já estão morrendo, que morreu tudo? Não, não é isso. Mudou algumas características genéticas, mas a gente não sabe ainda o que vai ocasionar para a população. Só que mudou, né? Mudou as características genéticas de vários indivíduos ali que foram coletados, tá? Então, se mudou a característica genética, quer dizer que a concentração, né, estipulada ali pela Anvisa, infelizmente, não é a concentração ideal para todos os organismos, de novo, para anfíbios não é, né? Então, como é que será, né, que eles deveriam fazer, né, em relação a isso? Como diminuir, né, a questão do uso de agrotóxicos? Então, tem várias questões que a gente precisa discutir aí, né? E aí, só para vocês terem noção, a Anvisa, então, ela já lançou ali os dados de 2018 do PARA. O que é o PARA? É um programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimento. Ou seja, para vocês verem assim que realmente é tudo bem organizado, entendeu? Pela Anvisa. É tudo bem certinho. Os alimentos, eles são rastreáveis, né? Eles têm selos de rastreabilidade, eles selecionam de tempos em tempos um monte de alimento do Brasil inteiro e eles vão ver se a quantidade de agrotóxicos nesses alimentos está alta ou não, se está prejudicando a gente ou não. É tudo bem certinho, tem limiares que tem que ser estabelecidos e tudo mais. Qual que é o problema? Esses limiares, tudo bem certinho, talvez possa estar valendo pra gente, mesmo que a gente sabe ali que, né, não é muito bem assim, mas é, talvez não, certamente não é a concentração ideal para todos os tipos de organismos. E nós fazemos parte de uma cadeia alimentar também, gente. Se colapsa de um lado, se acabou os anfíbios, também vai ter um problema para o nosso lado ali, entendeu? Só para vocês terem noção, vocês podem entrar no site da Anvisa, tem tudo lá, tem o trabalho lá da coleta de dados que foi feito, o relatório, tudo certinho. 23% dos alimentos coletados, eles estavam em inconformidade, ou seja, estavam acima do limiar. Segundo eles, é acima do limiar, mas não ia ocasionar problema para ninguém, né? E eu não sei se a longo prazo, como é que ia ser, mas enfim, eles disseram que não ocasionando problema para ninguém, mas são 23% estavam com uma concentração a mais de agrotóxico, segundo o limiar. Então, imagina para as espécies que a gente já sabe que sofrem com isso, né? E desses 23%, 89, aliás, não 89, 0,89%, ou seja, nem 1%, estava com potencial de risco agudo. Quais são os alimentos? Fica de olho. Abacaxi e laranja, tá? Tava com potencial de risco agudo. O que é esse potencial de risco agudo? Quer dizer que na hora que você for comer ela ali, o agrotóxico pode ir para você. Isso é um potencial de risco agudo. Se a gente for pensar, não dá nem 1%. 1% é pouco, né? Mas aí é que tá. Isso tá com potencial de risco agudo, que já é grave, né? E tem 23% em inconformidade. Fora tudo isso, a gente sabe que o número de agrotóxicos no Brasil aumentou. A gente sabe
que os organismos estão morrendo por conta de agrotóxicos, e eu vou fazer um novo episódio só falando da questão das abelhas, que foi muito pedido por vocês também. Então fica de olho no próximo episódio. Então, assim, são vários fatores, não é só 1% não tem problema, não é só isso. Tem várias outras questões. É só 1% do que está com potencial de risco agudo, mas é 23% que está acima do limiar, né? E a gente já sabe que várias espécies estão sofrendo e estão tendo alterações genéticas. Não é só várias espécies, tá? Existem trabalhos que comprovam no ser humano também. As pessoas que trabalham com agrotóxico, elas têm várias queixas e vários problemas. E aí é o que é mais grave, que a gente não consegue entender que acontece, né? A professora até começa até a suar. Que acontece no Brasil, gente. Trabalhos científicos que comprovam que os agrotóxicos, dependendo da substância que tem ocasionado em grande parcela da população aumento, por exemplo, até de casos de depressão, tá? Trabalhos científicos. Aí o que aconteceu na maioria dos países? Lendo isso, se informando, retiraram esses agrotóxicos, né? A maioria dos países da Europa lá teve uma redução drástica no uso de agrotóxicos. Eles estão com várias técnicas novas para tentar diminuir praga e diminuir o uso de agrotóxico. Mas o Brasil não. O Brasil abriu as portas para os agrotóxicos, né? Mesmo com todas essas informações, é por isso que eu falo, tem informações, mas elas não são passadas, né? E é isso que a gente tenta fazer aqui, passar um pouquinho de conhecimento para talvez abrir um pouquinho a cabeça de vocês, porque tem a informação, mas não utilizaram a informação de forma correta, né? Então, o prof fica triste, porque são anos de estudo, pensa, um desses aí de anfíbio de uso de agrotóxicos foi eu que coletei, né? Então, eu sei, eu coletei certo. Quem trabalhou, que foi o Max, a orientadora dele e tudo mais, que, né, grandes amigos meus da UFG, incluindo até o meu orientador também, são pessoas que fizeram um trabalho de forma correta, gente. A gente não tá mentindo. Os bichinhos estão morrendo, estão tendo alteração genética, tem várias questões aí, né? E então, assim, o negócio que é para ontem é redução de agrotóxico, né? Só que se eu pensar, putz, como que eu vou reduzir agrotóxico? Aí a população vai ficar vai passar fome. Como é que eu vou fazer com as plantações, não sei o quê. Aí a gente entra então para o nosso último tema da aula, né? A última questão da aula, que é sobre o uso de controladores de praga biológico. Como que a gente poderia controlar essas pragas, né? E diminuir essas pragas sem utilizar agrotóxico. Será que isso vale a pena? Será que não vale? Tem várias questões aí pra gente ver. Então fica aqui que a gente já vai terminar esse assunto com essa questão bem interessante sobre o uso de substâncias, nem só substâncias, uso de outros organismos de forma paliativa para diminuir o número de pragas ali e, consequentemente, a gente ter um sucesso na minha lavoura, né, sem utilizar agrotóxico. Então, para fechar a nossa aula, o que eu quero falar para vocês? Como que a gente pode diminuir o uso desse agrotóxico, mas ao mesmo tempo não prejudicar a minha safra, não prejudicar a minha plantação, né? Porque a gente sabe que é necessário ter alguma coisa para diminuir mesmo o número de pragas. Por quê? Porque senão a plantação não vai para frente. E aí? As pessoas não vão ter alimentos, né? Porque a população humana só crescendo, 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 como é que vai fazer? Então, realmente, a gente precisa pensar em meios de eliminar essas pragas, mas os meios, né, tem que envolver a menor quantidade de agrotóxico possível, porque a gente está vendo que isso daí está sendo extremamente prejudicial, não só para o ambiente, mas para todos os envolvidos com o uso de agrotóxico, né? Então, como que a gente pode eliminar essas pragas de forma mais sustentável, né? Então, para trazer para vocês, né, eu trouxe a questão dos controles biológicos. O que é o controle biológico? É qualquer medida natural que você vai utilizar para você conseguir reduzir o número de pragas. Você vai utilizar ali, por exemplo, um outro organismo. Eu posso pegar peixes para controlar porque eles se alimentam, né, controlam o mosquito do Aedes aegypti. Eu posso pegar o rola-bosta, que é aquele
besourão, vocês sabem qual que é? Um grandão assim. Ele se alimenta de algumas moscas também. Então eu vou, coloco um monte de rola-bosta no lugar para tirar as moscas. Ou seja, tira a praga das moscas e coloca rola-bosta. Então o controle biológico é isso, são medidas naturais que você vai fazer. E a partir dessas medidas naturais você vai ter uma redução da sua praga, né? E todas essas medidas, elas são muito viáveis economicamente, muito mais viáveis do que o uso de agrotóxicos. São 100% eficazes? Não são. Isso daqui é uma das medidas que pode ser feita. Eu já vou chegar numa questão mais interessante, tá? Eles não são 100% viáveis, mas a gente vai estar controlando o número de pragas ali num patamar aceitável, né? Pra gente conseguir ter uma produtividade alta, não ter um dano econômico ali na nossa lavoura também, né? Esse biocontrole, ele pode ser feito de 3 formas. É um processo chamado de importação, inoculação e conservação. 3 formas: importação, inoculação e conservação. O que é o biocontrole de importação? Importado, né? É quando você pega, importado, você pega uma espécie de um outro lugar e traz lá para o local onde você está trabalhando, lá na sua plantação, e coloca lá. Né? Então, você importa, né, de outra área geográfica uma espécie, um organismo, e esse organismo vai se alimentar ali das pragas e diminuir as pragas. Como exemplo, a gente tem, por exemplo, o uso de joaninha. Você pega a joaninha de um local lá, e aí você coloca lá na sua plantação. As joaninhas se alimentam muito de cochonilhas, elas são bem predadores ali de pragas de lavoura, tá? Então, você poderia utilizar elas para diminuir o número de pragas na sua lavoura. Isso é importação. O que é a inoculação? Inoculação é quando você reintroduz um inimigo natural. Por exemplo, eu estava lá jogando agrotóxico, aí o que aconteceu? Eu matei o inimigo natural da minha praga. E agora o agrotóxico não está mais fazendo efeito, eu cansei de usar agrotóxico, né? Eu estou já entendendo melhor sobre essas questões, queria diminuir. Então eu pego aquela espécie que deixou de existir lá naquela região por conta do agrotóxico, mas eu reintroduzo ela ali para ela eliminar a minha praga. Então eu tenho a reintrodução de um inimigo natural. E a conservação, né, que é o nosso último controle biológico, o tipo de controle biológico, ou inundação, é muito parecida com a inoculação. A única coisa que muda é a quantidade. Eu vou reintroduzir num determinado local ali um predador, um inimigo natural, mas em grande quantidade. Eu vou inundar, né, aquela região com um inimigo natural. Então, esse controle biológico, gente, ele é ótimo, né? A gente vai reduzir o número de agrotóxicos, a tendência é naturalmente as pragas irem diminuindo a quantidade, né? Então, quando ele funciona, ele é ótimo, mas ele também pode afetar outros organismos não alvo, né? Eu posso reintroduzir uma espécie ali que começa a ser uma praga, né? Eu coloco uma espécie ali, ela começa a comer as pragas e se torna tão grande, então em quantidades tão excessivas que também se torna uma praga. Mas como que eu vou fazer isso? Qual que vai ser o melhor organismo que eu vou utilizar ali como controle biológico? A partir de estudos. Então eu vou ter que estudar bastante para ver qual tipo de organismo que eu vou utilizar. E, por exemplo, né, pensando nessas questões de controle biológico, eu não sei se vocês viram, que aí é bem interessante a gente falar, agora domingo passou no Fantástico, lá em Belo Horizonte, eles começaram um projeto muito interessante que é justamente a utilização de joaninhas para fazer o controle de pragas, né, evitando o uso de agrotóxico. Então eu achei muito legal, porque é uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte que está distribuindo kits joaninhas com as larvinhas, tá? Porque as larvinhas se alimentam ainda mais dessas pragas e durante todo o desenvolvimento dela vai se alimentando de pragas ali das lavouras, né? Mas as larvinhas, elas se alimentam ainda mais. Então, eles dão as larvinhas e depois você ainda vê a transformação até joaninha, né? Na sua casa ou no local onde você trabalha. Justamente para diminuir o consumo de agrotóxico, tá? E aumentar o uso do controle biológico. E isso daí foi uma iniciativa que foi pega de fora do país, que já começou a ser feita
na Europa, eu não lembro qual que foi o país lá, mas eles pegaram a ideia de lá e quiseram trazer aqui para o Brasil. E eu achei fantástico, por quê? Porque a gente tem que começar a pensar sobre essas questões, a gente tem que começar a estudar. Quem está fazendo esse projeto é um entomólogo, né, que é uma pessoa que trabalha com insetos. Então ele tem uma experiência muito grande com isso. Realmente as joaninhas, elas são grandes predadores, elas servem muito para essas plantações. Lá, provavelmente, ele já deve ter estudado para a região de Belo Horizonte ali e redondezas, que isso ia ser vantajoso, não ia ser prejudicial ao ambiente. E a gente tem que começar a fazer isso, a gente tem que valorizar os estudos das pessoas que trabalham com isso e tentar propor alternativas para o uso de agrotóxicos, porque elas existem, só não tem quem coloque a mão na massa, né? Por quê? Porque nem tudo é tão rápido como a ação de um agrotóxico. Talvez você vai ter que esperar um pouquinho. Isso não quer dizer que sua produtividade vai diminuir, que você vai parar de ganhar dinheiro, né? A gente tem que tentar associar essas duas coisas. A partir disso daí é que surge o que é chamado de manejo integrado de pragas. O que é o manejo integrado de pragas? É o desejo de uma agricultura sustentável, ou seja, tem uma agricultura associada a questões ambientais, né? Se interligando com questões ambientais. E isso daqui é o futuro, gente. Se a gente quer continuar vivendo nesse planetinha aqui, vamos focar nessas questões sustentáveis. Porque senão o planeta não vai conseguir, nós não vamos conseguir nos manter aqui, né? Então tem que pensar nessas questões sustentáveis. Esse manejo integrado de pragas, ele envolve três questões. O manejo, que é a habilidade de manusear determinada coisa, nesse caso as pragas, né? Integrado por quê? Porque ele não envolve somente uma técnica, ele envolve um conjunto de técnicas. São várias técnicas de pragas, que são os organismos que prejudicam a plantação. Então, é você tentar manejar essas pragas a partir de várias técnicas, né, sustentáveis, de forma a diminuir elas e trazer um benefício para o produtor rural. Que benefícios são esses? São três, tá? Então, o manejo integrado de praga, ele vai gerar benefícios econômicos, benefícios ambientais e benefícios de conhecimento, gente. Por isso que eu falo, a questão da sustentabilidade é o que a gente tem que focar, tá? E o que seriam esses benefícios econômicos? Os benefícios econômicos, eles envolvem duas questões. Primeiro, com o manejo integrado de pragas, ocorre rapidamente uma redução do uso de agrotóxico. Se reduz o número de agrotóxico, que começa a diminuir o gasto do produtor rural, né? Então, ele está utilizando outras técnicas viáveis e reduzindo o uso de agrotóxico. Técnicas viáveis e baratas, como controle biológico, né? Então, ele começa a ter um lucro maior, pensa só. Diminuir agrotóxico e ter lucro maior é o que os produtores rurais querem. Além disso, o que mais que a gente passa a ter? A agregar um valor potencial no meu produto. Por quê? Porque o meu produto tem menos agrotóxico. E hoje a gente já tem uma parcela da população que está em busca de produtos assim, produtos orgânicos, e que são mais caros. Infelizmente, como são mais caros, não é acessível à população total. Mas tem um grupo que está comprando. Então, se eu vender o meu produto mais caro, eu vou ganhar mais. Entendeu? Até que vai chegar num ponto que todo mundo vai estar vendendo produtos orgânicos, sonho de consumo da Prof. E aí o preço vai cair para todo mundo e todo mundo vai comprar produtos orgânicos no preço acessível, porque é a oferta de procura. Mas inicialmente eles vão ter um lucro muito grande, porque existe uma parcela da população que já está consumindo produtos orgânicos. Esses produtos orgânicos têm selos e tudo mais, e tem um valor mais alto agregado. Além desses benefícios econômicos, nós temos os benefícios ambientais. Por quê? O manejo integrado de pragas diminui a poluição do ambiente, uma vez que a gente tem redução do uso de agrotóxico. O manejo integrado de pragas, ele não fala que vai tirar todo o agrotóxico, mas ele vai reduzir muito, utilizando técnicas mais baratas, viáveis e que gerem lucro para o produtor rural. Então, essa é a ideia que nós temos que seguir. Então, um benefício ambiental basicamente é a redução da contaminação, né, com utilização de técnicas e medidas apropriadas aí,
contra o uso de agrotóxico. E, por fim, nós temos o benefício de conhecimento que o manejo integrado de pragas proporciona. Que tipo de benefício de conhecimento é esse? Os produtores rurais começam a conhecer mais o seu produto, começam a estudar mais sobre aquelas questões, começam a aprender mais que o uso de agrotóxico pode prejudicar também ali a sua produção, porque ele está usando muito, está morrendo outros organismos ao redor, então aquele solo está ficando mais fraco, provavelmente ele não vai conseguir produzir por muitos anos, mas se ele utilizar outras técnicas, ele pode produzir por muito mais tempo. Então, assim, começa a gerar conhecimento para os produtores rurais continuarem trabalhando nessa ideia, tá? Então, a ideia do manejo integrado de pragas é esse: trabalhar com técnicas viáveis, baratas, que gerem conhecimento para o produtor rural, que gerem benefícios econômicos para ele. Gente, tudo tem que ser ligado à questão da economia, tá? Porque quando mexe no bolso das pessoas, as pessoas começam a valorizar. Se não, ninguém vai fazer nada, tá? Então tem que pensar na questão econômica, nos benefícios econômicos e nos benefícios ambientais também, né? Então, essa que é a questão do manejo integrado de pragas e uma das alternativas que tem sido feita para a redução do uso de agrotóxico, que eu espero que se expanda rapidamente, porque o Brasil está precisando, né? E, na verdade, não só o Brasil, né, o mundo todo, mas aqui no Brasil o negócio está ficando pior por conta da abertura de tantos agrotóxicos e tantas substâncias que são nocivas e que já tem trabalhos explicando sobre essas questões, tá? E aí a gente então finaliza a nossa aula de hoje com esse assunto mega diverso, com muita coisa para falar, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem. Se vocês tiverem outras ideias do que mais podemos abordar, me mandem também. Eu vou deixar aqui todos os artigos que eu utilizei para fazer a aula, todas as ideias, o nome dos meus queridos alunos que me ajudaram com as perguntas, tá? Espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês. Nós vamos fazer um outro vídeo ainda também sobre agrotóxico, mas falando somente das abelhinhas, né? Como que é a associação das abelhas aí, por que são importantes, blá blá blá. E espero que vocês tenham gostado. Estamos aí para tirar dúvidas e tudo mais. Aqui embaixo vocês têm todas as minhas redes sociais que vocês podem me encontrar. E até a próxima. Beijo para vocês.